Park Jin sorriu sem jeito, soltando uma risada leve. Disse que, na verdade, sabia que era o aniversário de Park Myung, por isso havia comprado o buquê de rosas. Coçou a cabeça, um pouco constrangido, e acrescentou: então hoje é mesmo seu aniversário. Me desculpe por não ter preparado nada melhor. Estou envergonhado. Min Yang apenas balançou a taça de vinho, respondendo com naturalidade: não tem problema. Sua presença aqui já é o maior presente. Na verdade, eu não tenho muitos amigos. Durante os 4 anos da faculdade, nunca tive alguém realmente próximo. Ao falar isso, ela mergulhou nos próprios pensamentos. Memórias antigas voltaram à tona, trazendo uma tristeza contida. Confessou que gostaria de ter tido amigos de verdade, pessoas com quem pudesse rir, conversar, se reunir. Mas, muitas vezes, sentia que não se encaixava. Chegava a se ver como uma fracassada. Ao ouvir aquilo, Park Jin ficou surpreso. Nunca teria imaginado que a mulher admirada por tantos, a beleza deslumbrante da Universidade List, o sonho de inúmeros rapazes, também carregava inseguranças. Pensou que talvez ela não soubesse que muitos desejavam ser seus amigos. Mas, por causa de sua postura firme, fria e um pouco inacessível, talvez os outros tivessem medo de se aproximar. E havia o fator da beleza, às vezes, ela isolava. Refletindo sobre isso, concluiu que muitas mulheres bonitas têm poucos amigos. Quanto mais belas, mais solitárias. Quanto mais bem-sucedidas, mais inseguras. Pareciam sempre flores frescas, enquanto os amigos se viam como meras folhas para ornamentar. E ninguém queria ser pano de fundo. Apesar disso, preferiu não insistir na melancolia. Sorriu e tentou animá-la. Ei, não diga isso. Você é jovem, bonita, talentosa. Acabou de sair da faculdade e já é vice-presidente de uma empresa com patrimônio bilionário. Se você se sente um fracasso, como as outras pessoas devem se sentir? Aqueles que se formam ganhando 5.000 por mês, o que resta para eles? Morder a língua e acabar com a própria vida? Os olhos de Myung se tornaram mais úmidos, e a sinceridade em sua expressão era visível. Talvez eu seja mesmo um pouco excêntrica, murmurou. Mas, Jin, às vezes, eu só queria largar tudo. Sei que parece loucura, mas eu realmente penso em pedir demissão. Essas palavras fizeram o coração de Park Jin vacilar. Ele arregalou os olhos, atônito. Demissão? Está brincando? Por que, de repente, quer sair? Você sabe o que está dizendo? Qualquer um sonha com o cargo de vice-presidente. Min Yang, contudo, parecia verdadeiramente abatida. Por mais que ele insistisse, seu coração não conseguia vencer a lógica que a atormentava. Baixou a cabeça, evitando encará-lo, a voz embargada. Na verdade, eu não tenho habilidade nem experiência suficiente para esse cargo. Só consegui essa posição por causa da sua influência, da sua ajuda. Mas o Yuep precisa de alguém mais preparado. Eu não me sinto digna. Por isso, decidi me afastar. Ao ouvir aquilo, Park Jin riu, mas com um gosto agridoce. Aquilo soava como uma piada. Pensou consigo mesmo, como assim não é digna? Essa empresa praticamente é dela. Se ela não serve, quem serve? Ficou em silêncio por 10 segundos, então seus olhos brilharam com uma hipótese. Algo está errado, pensou. Será que o problema não é com o cargo em si, mas com a pressão que vem de cima? Com DJs? Se fosse esse o caso, havia apenas uma possibilidade. Com preocupação sincera, perguntou. Min Yang, sua empresa está enfrentando dificuldades financeiras? Ela regalou os olhos, incrédula. O quê? Como você sabe disso? Park Jin foi direto, o olhar sério, analítico. É um palpite. Mas veja, ultimamente os anúncios do Yuep estão por toda parte, em reality shows, nas redes sociais. O número de usuários disparou, mas os lucros da empresa não acompanham esse crescimento. Isso indica um investimento massivo para dominar o mercado, e os 1 bilhão iniciais já devem ter sido consumidos.
Eu conheci DJs. É uma mulher ambiciosa, determinada, provavelmente está buscando investidores para expandir o negócio. Park Jin fitava Park Myung com firmeza, seus olhos atentos à expressão dela. Ele havia acabado de concluir seu raciocínio. Ele pediu para você conversar comigo, achando que discutir dinheiro afetaria a imagem que você tem de mim. Por isso, você decidiu se demitir, certo? Min Yang arregalou os olhos, surpresa e sem palavras. O silêncio dela era suficiente. Ele confirmou com um leve sorriso. Você não precisa dizer nada. Só de olhar para o seu rosto, já sei que acertei. Ela desviou o olhar, envergonhada. Jin prosseguiu. E você não precisa se preocupar com isso. Mesmo que não tivesse dito nada, eu já planejava conversar com você. Desde o início, quando investi na UiWeb, pensei em comprar a empresa toda. Mas do G-San só quis vender uma pequena parte das ações, isso me desinteressou. Então decidi investir pesado e adquirir metade da companhia. Ele parou por um instante e então acrescentou. Pensando bem, foi uma decisão acertada. Eu não investi só na UiWeb. Também fiquei de olho em Du G-San. Ela é extremamente talentosa e ambiciosa. Soube que recrutou especialistas de ponta em inteligência artificial e que seus produtos têm grande potencial. O único obstáculo dela é o capital. Com dinheiro, a UiWeb vai florescer. Park Jin falava com tanta convicção que parecia conhecer o futuro. E, de forma impressionante, acertava cada ponto com precisão. Min Yang, irritada ao lembrar das exigências de Du G-San, não escondeu sua frustração. Park Jin, você sabe quão absurdas são as condições da presidente Du? Ela quer 10 bilhões por 20% da empresa. A UiWeb nem vale isso ainda. Parece que ela quer me transformar em isca para você. Isso é pura ganância. Jin, no entanto, não se importava com as intenções de Du G-San ou com a saúde financeira da empresa. O que lhe interessava era o lucro. Muito lucro. Ele levantou a mão e disse com naturalidade. Espera só um instante. Sem mais palavras, pegou o celular discretamente. Min Yang achou que ele fosse ligar para alguém, mas em menos de 30 segundos seu próprio celular vibrou. Ao abrir a mensagem, leu. Seu saldo foi creditado com 10 bilhões. Por favor, verifique. Atonita, ela apanhou o telefone, conferiu a conta bancária e quase caiu para trás. Seus olhos se arregalaram, o rosto ficou pálido e ela sentiu como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Isso é 10 bilhões. Park Jin. Você transferiu 10 bilhões para mim? Ela mal conseguia respirar. Estava em choque. Jin permaneceu calmo, seu olhar leve como o vento. Segurou a mão dela com gentileza e disse com sinceridade. Min Yang, não quero que você se sinta desconfortável com isso. Se não se sente bem na empresa, eu compro a UiWeb inteira. Você será a CEO e tomará todas as decisões. Para mim, você vale muito mais que esses 10 bilhões. Diante daquela declaração, o coração de Min Yang disparou. Seu rosto corou como pétalas sob o sol da primavera. Sou mesmo mais importante que 10 bilhões, pensou. Quantos homens no mundo fariam isso por uma mulher? Quantos sequer aceitariam pagar um dote de alguns milhares, mesmo depois de anos de amor? Mas Park Jin estava disposto a gastar bilhões apenas para que ela se sentisse melhor. Era algo romântico demais, profundamente tocante. Min Yang sentiu que suas emoções estavam à flor da pele. Sua taxa de favorabilidade por ele subiu mais um ponto, agora, marcava 98. Mesmo assim, por mais comovida que estivesse, ela era uma mulher que valorizava sentimentos verdadeiros. Não queria parecer interesseira. Mordeu levemente o lábio, tentando conter as emoções, e encarou Jin com firmeza. Park Jin, por que está sendo tão bom comigo? Eu não mereço isso. Eu não posso aceitar esse dinheiro. 10 bilhões, é demais. Você já me deu tanto. Ela se preparava para devolver o cartão quando ele, com um gesto rápido, a interrompeu. Com expressão tranquila e calculada, explicou.
Não, não, não. Min Yang, seu cartão tem um limite. Quando você pretende quitar isso? Para mim, esse investimento não é nada. Mas para você, é extremamente importante. Depois dessa rodada, você vai ultrapassar do G-San e assumirá o controle total da UiWeb. É claro que existem condições, explicou Park Jin com tranquilidade. Vou pedir que a F-Gon invista na UiWeb e envie algumas pessoas para lá. Elas parecerão trabalhar de forma independente, mas na verdade seguirão suas ordens. Você pode fingir que está cooperando com do G-San, esperar o momento certo, e então retirá-la do conselho de administração. A UiWeb será completamente sua. Então, uma pequena perda agora não significa nada. Ele falou com tanta calma e naturalidade que Yang ficou completamente atonita. Aquela leveza na voz, combinada com uma estratégia tão fria e meticulosa, fazia seu couro cabeludo formigar. Instintivamente, levou a mão à boca. Seus olhos, grandes e expressivos, revelavam incredulidade. Ela sempre acreditara que do G-San era uma mulher excepcional, astuta, inteligente, estratégica. Mas naquele momento, percebia que Park Jin era ainda mais assustador. Desde o início, ele havia arquitetado tudo, usando pequenos gestos e estratégias sutis para levá-la diretamente à armadilha que ele mesmo cavara. Pensava, que desperdício para alguém tão talentosa como o do G-San. Ela construiu a UiWeb com tanto esforço, desenvolveu tudo passo a passo, investiu sua alma ali. E agora, está prestes a perder o controle da própria criação, nas mãos de Park Jin. Min Yang começou a encará-lo com outros olhos. Como alguém tão jovem podia ser tão sagaz? Enquanto ela enxergava apenas os benefícios imediatos, ele vislumbrava o futuro, um verdadeiro estrategista. Ela começou a sentir uma estranha admiração misturada com temor. Por um instante, ficou em silêncio, encarando como se enxergasse algo além da superfície. Percebendo o olhar fixo, Park Jin perguntou, confuso. Min Yang, o que foi? Por que está me olhando assim? Ela se sobressaltou, ruborizada, e imediatamente abanou as mãos, tentando desconversar. N não é nada. Mas em sua mente, um novo plano surgia. Lembrava-se de quando do G-San lhe dissera que o cenário atual da internet estava mudando, com o crescimento avassalador do TikTok, a hegemonia de grandes plataformas estava ameaçada. A UiWeb era apenas um peixe pequeno nesse mar de tubarões, mas, como dizia o ditado, quando dois tigres brigam, o menor pode sair beneficiado. Talvez a UiWeb pudesse emergir como líder. Esse é o verdadeiro Chairman Lin, pensava Min Yang. Ambicioso, frio, visionário. Um homem assustadoramente calculista. Ela se lembrava de que Park Jin também havia expandido a atuação da Fon Corporation para o Big Cat TV, o setor de entretenimento, e até a área médica. Aquilo tudo era apenas a ponta do iceberg, e já a assustava. Mas como ele conseguia manter aquele semblante calmo? Ela não via fingimento nos olhos dele, apenas uma serenidade genuína. Como um rapaz de pouco mais de 20 anos podia ser tão maduro e centrado? Como chegou a esse ponto? Quanto mais pensava, mais sentia que estava diante de um mistério profundo. E o pior, além de tudo isso, ele ainda era incrivelmente bonito. Park Jin notou o silêncio dela, mas, dessa vez, apenas sorriu amargamente e resmungou consigo mesmo. Mulheres são mesmo complicadas. Só porque não querem aceitar o dinheiro, me obrigam a inventar planos mirabolantes para fazer com que aceitem. Ai, meu Deus, tudo o que eu queria era presenteá-la. Mas agora parece até conspiração de filme, com espionagem e reviravolta. Ele suspirou. Depois de toda aquela tensão, Min Yang não conseguiu mais conter a agitação em seu peito. Exclamou com firmeza. Park Jin, não importa o que aconteça, eu vou cooperar com você. Mas, se esse dia realmente chegar, se do G-San for retirada, eu só espero que você dê a ela um final digno. As palavras dela tocaram fundo. Jin sentiu uma pontada no peito. Mesmo assim, colocou um leve sorriso no rosto e respondeu, com fingida malícia. Claro.
Se um dia ela for mesmo eliminada, a fortuna dela será suficiente para garantir o conforto de várias gerações. A resposta fez Miang se acalmar um pouco. Ela então se levantou para preparar algo para Jin comer. Porém, ao caminhar apressadamente, escorregou e perdeu o equilíbrio. Park Jin reagiu num instante. Estendeu os braços e a segurou a tempo. Miang! Cuidado! E, sem querer, ela caiu em seus braços. Os lábios macios dela tocaram os dele. O mundo pareceu congelar naquele instante. Park Jin ficou paralisado. A sensação que se espalhou de seus lábios para o corpo foi tão intensa quanto inesperada. Era algo que nunca havia sentido antes, suave, doce, perfumado, viciante. Algo entre o paraíso e o caos. O coração dele disparou. A mente ficou em branco. Um momento tão breve, mas profundamente inesquecível. Ele costumava ser apenas uma pessoa comum, alguém que só conseguia balançar a cabeça em silêncio ao ver uma deusa diante de si. A deusa sempre foi uma deusa, um ideal no coração de qualquer homem. Alcançar tais alturas era algo que só se podia admirar de longe, jamais ousar sonhar. No entanto, agora, inesperadamente, ela o havia beijado daquela maneira. Park Jin sentiu-se extremamente confortável, não apenas com a sensação nos lábios, mas também espiritualmente satisfeito. Assim que Park Min-young encostou seus lábios nos dele, ele sentiu como se sua mente tivesse sido atingida por um choque forte, uma vertigem indescritível. Logo depois, o rosto dela ficou corado, os olhos se arregalaram, o peito subia e descia em confusão. Ela balbuciou, dizendo que sentia muito, que não tinha intenção, que não sabia explicar, mas só de pensar que havia entrado na casa dele, era inacreditável. Park Min-young acabará de receber o dinheiro, e agora, diante daquela situação, tudo parecia artificial demais. E se ele interpretasse mal aquilo? Será que acharia que ela tinha segundas intenções? Ela não queria que Park Jin a entendesse mal, mas a coincidência dos fatos era extrema. Ainda mais porque ele era o queridinho da nação, um modelo para inúmeras garotas, alguém que brilhava com intensidade, e ela, aproximando-se assim, não seria como tentar alcançar algo alto demais? Pensando nisso, Park Min-young tentou empurrá-lo, mas ele a segurou firmemente com o braço forte, aproximando-a ainda mais. Disse que ela não precisava se desculpar, não importava se foi intencional ou não, ele não se importava. Dessa vez, Park Jin não recuou. Tomou a iniciativa e voltou a beijá-la. E Park Min-young, por sua vez, não resistiu, ao contrário, respondeu com entusiasmo. Seus braços delicados envolveram as costas dele, os peitos dela roçavam constantemente contra o peito dele, e o braço dele apertava mais, como se quisesse fundi-la ao próprio corpo. Naquele momento, a respiração de ambos tornou-se mais intensa. A sensação suave dos lábios se misturava à umidade das línguas que se entrelaçavam, ondas de prazer invadiam a mente de Park Jin, criando uma sensação indescritível, como se até o aço pudesse derreter. A deusa que ele admirara por tanto tempo finalmente havia se rendido a ele. E naquele dia, ele a queria por completo. As chamas do desejo queimavam cada vez mais forte. Em transe, Park Jin deslizou as mãos pela cintura fina de Park Min-young, tocando suavemente o tecido da camisa branca, até alcançar os seios escondidos sob a roupa parcialmente retirada. Diante dele agora estava uma Park Min-young encantadora, de rosto corado, lábios sedutores e olhos antes vivos, agora tomados por um brilho sonhador. O desejo parecia dominar sua racionalidade. Seu corpo aquecia-se cada vez mais, ela só queria despir-se. 5 minutos depois, a mão de Park Jin acariciava os seios macios dela. Cada toque fazia a respiração de Park Min-young acelerar, e, entre suspiros ofegantes, pequenos gemidos escapavam de seus lábios avermelhados. 10 minutos se passaram, e a boca de Park Jin desceu lentamente, a língua deslizando suavemente como se a pele estivesse sendo mordiscada por um gatinho. Quando alcançou uma área sensível, o impacto trouxe a consciência de Park Min-young de volta. Como um reflexo, o corpo dela se enrijeceu, o rosto expressou surpresa e sua voz, levemente aflita, revelou: Park Jin, a gente não pode, estou prestes a menstruar hoje. Ele, confuso, perguntou:
O que você quer dizer com isso? Seu período? Ao ouvir aquelas palavras, o clima de paixão que o consumia se apagou de imediato, como se um balde de água gelada tivesse sido derramado sobre ele. Era como se o céu zombasse de sua expectativa. Naquele instante, perdeu completamente o desejo de continuar e encerrou tudo com Park Min-young ali mesmo. Percebendo o abatimento de Park Jin, ela tentou explicar com doçura. Me desculpe, Jin, não é que eu não queira, é só que hoje está realmente impossível. Ele, sem qualquer ressentimento, respondeu. Tudo bem. Acho que me deixei levar demais. Perguntou então, com gentileza, se ela estava mesmo em seu período menstrual, e, em seguida, disse que prepararia chá de gengibre com açúcar mascavo para ela. Sem hesitar, foi até a cozinha. Aquele gesto atencioso quase fez Park Min-young chorar. Achou que, depois de ser rejeitado, Park Jin ficaria desapontado, talvez até irritado e fosse embora. Afinal, ele era jovem, bem-sucedido, poderia facilmente tornar-se arrogante. Mas ele não era assim. Estava ali, disposto a preparar chá para ela. Ela pensou que aquele homem havia suportado muitas coisas, e não era apenas talentoso. Era gentil. Além de gentil e atencioso, ele sempre prestava atenção aos sentimentos dos outros. Park Min-young notava que, mesmo diante de emoções negativas, Park Jin jamais as deixava afetar quem estivesse ao seu redor. Aquilo era bom demais para ser verdade. Quanto mais ela pensava nisso, mais tocada se sentia, a ponto de não conseguir conter algumas lágrimas. Mas, em silêncio, Park Jin também chorava, de dor. Por dentro, gritava para si mesmo, meu Deus, minha vida é tão miserável. Por que sou tão azarado? Achei que desta vez tudo daria certo, que seria um sucesso perfeito, mas acabou sendo mais uma falha. Quando vou escapar dessa vida de virgem? Por que o destino continua brincando comigo assim? O que fiz de errado para merecer isso? Esse destino é tão injusto, sempre me empurrando para situações sem saída. Céus, alguém entende a minha dor? Eu me esforço tanto, mas por que não consigo encontrar paz? 15 minutos depois, Park Jin voltou com uma xícara de chá doce e avermelhado, entregando-a a Park Min-young. Aqui está, disse ele, com voz suave, o chá doce vermelho está pronto. Beba um pouco, vai te aquecer. Ela o agradeceu com sinceridade. Obrigada, Park Jin. Ele sorriu e respondeu com simplicidade. Não precisa me agradecer. É só uma xícara de chá vermelho. Vamos, beba um pouco para aquecer a barriga. Park Min-young permaneceu sentada, um tanto envergonhada. Park Jin então ergueu delicadamente a xícara e começou a alimentá-la colher por colher. A cada toque do chá em seus lábios, o coração dela disparava. Era difícil encará-lo diretamente, ela apenas abaixava a cabeça, os olhos brilhando como gemas. Num instante de fragilidade, Park Min-young não conseguiu conter a pergunta. Park Jin, por que você é tão gentil comigo? Ele respondeu com naturalidade, quase como se fosse óbvio. É só uma xícara de chá doce. Você se emociona fácil demais. Isso não tem nada de especial para mim. Antes, toda vez que a Young-Oso aparecia, eu também preparava esse tipo de chá, mas ninguém parecia satisfeito. Ainda assim, sempre havia reclamações. Ele riu da situação, com um ha-ha sem mágoa. Park Min-young, ao ouvir essas palavras, sentiu seu coração bater mais forte. Uma empatia profunda e uma ternura inexplicável tomaram conta dela. Pontuação de afeição mais 1. Pontuação atual de afeição, 99 pontos. Alvo desbloqueado, Lorde 5. Park Min-young atingiu 99 pontos de afeição. Recompensa, 10 pontos bônus. Total de pontos bônus, 239. Quando percebeu que Park Min-young havia atingido aquele nível de afeição, Park Jin se surpreendeu. Pensando no passado, sentiu um certo amargor. Nunca imaginara que uma simples xícara de chá vermelho pudesse causar tal efeito. Percebeu que, no momento certo, para a pessoa certa, um gesto simples poderia significar muito. Antes, ele era apenas uma pessoa comum.
Por mais vezes que tivesse cozinhado para Young-Yoso, nunca a viu tão tocada, às vezes até se sentia desconfortável. Mas agora, como um jovem mestre, um deus masculino misterioso e influente, preparar algo simples como um mingau de feijão vermelho carregava outro peso. Seu cuidado e afeto pareciam tocar profundamente qualquer garota. Daquele ponto em diante, Park Min-young estava completamente corada, as bochechas lembrando pêssegos maduros. Abaixava a cabeça, incapaz de encará-lo. Queria dizer algo, mas a timidez parecia travar sua garganta. Com a voz entrecortada, disse: Park Jin, eu quero. O que você quer? Perguntou ele, curioso. Diante do olhar dele, Park Min-young ficou ainda mais constrangida. Mordeu o lábio levemente, os olhos hesitantes, depois os baixou. Sua voz saiu quase como um sussurro. Você poderia não ir embora hoje à noite e ficar comigo? Ao ouvir isso, Park Jin sentiu um leve ressentimento imaginário. Ficar? Esse pedido é demais, não é? Ele pensava, ela não deveria ter uma acompanhante? Por que quer que eu fique? Só posso olhar, não posso tocar. Isso é algum tipo de teste psicológico? Vendo que o rosto de Park Jin mudava de expressão, Park Min-young ficou ainda mais nervosa. Seu coração acelerava sem parar. Depois de alguns momentos de hesitação, tentou explicar. Eu me mudei recentemente para esse apartamento. Ainda não estou acostumada com o espaço. É grande, mas sinto uma certa solidão. Se você realmente quiser, posso tentar te ajudar de outra forma. Assim que terminou de falar, seu rosto se avermelhou completamente. Ela não sabia mais como encará-lo. Na manhã seguinte, ao nascer do sol, Park Jin acordou de repente. O doce perfume e o corpo macio de Park Min-young ao seu lado fizeram com que ele espreguiçasse e relaxasse seu corpo cansado. A sensação de bem-estar se espalhava por todo o corpo. Ah, que sensação revigorante! Foi naquele momento que ele finalmente teve a oportunidade de observá-la de perto. De repente, um sentimento de admiração tomou conta de Park Jin. As sobrancelhas bem desenhadas de Park Min-young, a pele alva como a neve e o corpo esguio pareciam uma joia preciosa. Descrevê-la como tendo um físico translúcido e quase etéreo não seria exagero, deixava uma impressão profunda. Era evidente que a alta pontuação no sistema de afinidade era justificável. No entanto, havia uma ponta de frustração. Embora tivessem passado a noite juntos, ainda faltava um último passo. Infelizmente, o momento não era o ideal. Isso o deixava extremamente arrependido. Após sair da cama, Park Jin escovou os dentes, lavou o rosto e correu para a cozinha preparar um café da manhã especial para Park Min-young antes de ir trabalhar. Naquele instante, Park Min-young acabava de acordar. Um sentimento de embaraço preenchia seu coração. A luz suave do sol entrava pelas frestas da janela, iluminando seu rosto elegante e realçando ainda mais sua beleza serena e encantadora. Ela permaneceu deitada por um tempo, relembrando os acontecimentos da noite anterior. Seu coração batia mais forte, o sangue afluía às bochechas, deixando-as coradas. Instintivamente, puxou o cobertor para cobrir o rosto, como se aquele pequeno gesto pudesse esconder seu constrangimento. Fui ousada demais ontem, que vergonha, pensava. Mas talvez isso tenha aproximado ainda mais minha relação com Park Jin. Só de pensar nisso, seu coração disparava, como se quisesse saltar do peito. Estava tão envergonhada que não ousava sair da cama. O tempo passou num piscar de olhos. Já haviam se passado 3 dias. Durante esse período, o grupo Fdom passou por intensas movimentações. Notícias bombásticas se espalharam. O grupo havia adquirido 300 mil hectares de terra na cidade de Tiananmen, compradas de 4 grandes grupos financeiros, Jian Capital, Guian, Qinggan Bank, Rinchei Group e Li Sheitcom. O valor total da transação foi de 32 bilhões e 500 milhões. Os contratos já estavam assinados, prevendo planos futuros para desenvolvimento imobiliário. Era, sem dúvida, uma ótima notícia. Além disso, a presidente da UUEPS, Madame Dui Jesse, fez um anúncio público inesperado. A segunda rodada de captação de recursos havia sido concluída com sucesso.
Nessa rodada, o Grupo Fdom investiu 10 bilhões em troca de 20% das ações da empresa. Em pouco tempo, a expectativa era de que o valor de mercado da UiWeb ultrapassasse os 50 bilhões. Diante da explosão do mercado imobiliário, Park Jin se sentia inquieto. O Grupo Fdom comprava terras como se fossem água, e Yu parecia ter dinheiro infinito. Aquilo não era nada normal. Foi justamente por essa habilidade em movimentar grandes quantias que ela havia sido promovida à presidência. Os negócios só cresciam. Park Jin reconhecia, aquela irmãzinha era mesmo um gênio nos negócios. Foi nesse momento que o celular dele tocou. Era um Suvan. Park Jin atendeu casualmente. Alô? Do outro lado da linha, um Suvan repreendia sem parar. Onde você tem estado esses dias? Sumiu do mundo? Não responde às mensagens. Eu te falei que meu pai te convidou para jantar, esqueceu? Park Jin apressou-se em explicar. Desculpa, Suvan. Estive pesquisando sobre medicina nos últimos dias, talvez tenha me envolvido demais e esquecido. A menção respeitosa que um Suvan fez ao lembrar que aquele dia era domingo dissipou instantaneamente toda a irritação acumulada nos últimos 2 dias. Ela reforçou. Meu pai está esperando em casa. Hoje minha mãe foi pessoalmente para a cozinha. Você não pode faltar, seria falta de respeito. Ao ouvir isso, Park Jin se sentiu um pouco desconfortável. Tinha fingido demais até ali, e agora que o líder havia notado sua ausência, o melhor era comparecer. Além disso, ele vinha pedindo a Yu que investigasse a esposa do secretário 1, da família Rin, uma das 8 famílias nobres da capital Yanjaneiro. Jun poderia se tornar líder da província principalmente graças ao apoio da esposa. E agora ela mesma havia ido para a cozinha receber um convidado. Se ele não fosse, poderia arrumar problemas. Após refletir, Park Jin respondeu com relutância. Tudo bem. Vou me organizar e chego por volta das 5:30 da tarde. Na hora combinada, Park Jin chegou à casa de um Suvan, levando 2 garrafas de Maltai. Estava diante de uma residência modesta pertencente ao Comitê Provincial do Partido. Por ser sua primeira visita, julgou que aquelas garrafas não seriam um presente inadequado. Tocou a campainha. Din-dong. A porta se abriu. Um jovem bonito apareceu diante dele. Park Jin o observou brevemente. Apesar do rosto atraente, o rapaz usava roupas simples, nada de grife, mas tinha uma elegância discreta. Assim que viu Park Jin, o jovem arqueou as sobrancelhas com arrogância e esboçou um sorriso de desdém. Olhou de cima a baixo para ele e para o que trazia nas mãos, com um tom desdenhoso, perguntou. Entrega de comida? A grosseria do rapaz deixou Park Jin sem palavras. Sério? Eu pareço entregador para ele? Tentou responder. Eu vim visitar o tio 1. Mas antes que terminasse a frase, o rapaz bateu a porta com força. De dentro, uma voz soou. O tio 1 não está. Só tem entrega de comida. Park Jin sentia a raiva subir no peito. Eu disse que não sou entregador. Esse cara é surdo ou o quê? Ficou parado ali, irritado. Cheguei na hora certa, e me tratam assim? Estão brincando comigo? Irritado, tirou o celular do bolso e ligou para um Suvan. Suvan, tem certeza de que me passou o endereço certo? Do outro lado, Suvan confirmou com confiança. Claro. Apartamento 301, prédio 5. Irritado, Jin perguntou. Então por que tem um cara de uns 20 anos na sua casa? Houve uma pausa. Um Suvan respondeu com hesitação. Desculpa, Jin, aquele cara, minha mãe trouxe de Pequim. O nome dele é Ji Shenu, descendente da família Zhang, da capital. Minha mãe arranjou um encontro entre nós, do nada, é tão irritante. Park Jin ficou em silêncio por um instante, sentindo um gosto amargo. Sério? É uma desgraça atrás da outra. Me chamou de tão longe só para me usar como escudo? Ao perceber o mal-entendido, Suvan tentou esclarecer com um tom culpado. Não, Jin, você entendeu errado.
Meu pai também pediu para te convidar. Era para ser um jantar em família neste fim de semana.